Tá bom, Leão. Vamos dar início, então? Já são 9 horas, né? 21 horas já. Eu sou André Miguel, estou como coordenadora do GT, Igualdade Racial, do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, e gostaria de estar agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, se desculpar pelo imprevisto que ocorreu, né, no primeiro painel que tivemos hoje, e que também acabou atrasando um pouco, né? Tivemos o outro painel foi muito produtivo, né? Agradecer as duas cidades que participou com a gente. E também eu gostaria de estar agradecendo vocês imensamente, né? A todas as pessoas que se inscreveram nesse painel, né? Nesse seminário que foi muito importante para todos nós do GT, também pela parceria, né? Do consórcio municipal, juntamente com o Forped, que nesse momento está sendo representado pelo Leon, né? E também eu queria estar informando assim, que todas as pessoas, né, que realizaram as inscrições, eles receberão um certificado no seu e-mail, tá? Vai ser indicado que seria 60% de participação. Então, nós tivemos esses encontros, quem teve 60% vai receber o certificado, tá bom? E eu queria agradecer também todos os painelistas, né, que participaram com a gente, a participação, né, das pessoas inscritas e das 7 cidades e dos prefeitos, tá? Então, a palavra é gratidão, né? Tivemos aí um seminário maravilhoso, agora a gente vai estar tendo o último, né, que é o painel final. Eu vou estar passando para o mestre Leon, que ele que vai ser responsável pela mesa agora. Agora é com você, Leon. Muito obrigada, pessoal. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Me ouvem, Andréia? Estão me ouvindo? Beleza. Maravilha. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao consórcio, na pessoa da Andréia, do GT Igualdade Racial. Gostaria de agradecer todas as painelistas, dizer que nós, quando pensamos essa atividade, é uma atividade em parceria entre o consórcio intermunicipal e o nosso fórum permanente de educação e diversidade étnico-racial do ABCD-MRR. Ficamos muito felizes com as falas aqui, do município de Santo André, do município de Diadema. Esse painel 3 foi realmente um sucesso, as redes realmente estão trazendo, acho que Diadema tem um trabalho diferenciado, né, um trabalho que realmente está se destacando, e é importante que Diadema possa exercer esse papel de liderança também para com os outros municípios, não é? Política pública é assim, né, para isso que foi criado esse consórcio. Então, acho que a gente tem muita coisa boa a acontecer ainda na nossa região. Estamos muito satisfeitos com os resultados do nosso seminário. Gostaria aqui de, então, dar início a essa mesa. Essa mesa, gente, é a mesa final, e é uma mesa que vem trabalhar, nós tivemos a mesa inicial de abertura, com o professor Acácio, tivemos os painéis com os municípios e um representante da sociedade civil do Forped, também para comentar. Aliás, eu queria até agradecer ao professor Tiago também, que foi muito cirúrgica a sua fala em relação às questões da educação das relações étnico-raciais, e os painéis, eles tinham esse objetivo de a gente refletir o que foi feito nas cidades, né, o que está sendo realizado e a implementação. Agora, essa mesa, a gente vai pensar um pouco, a ideia dela é que nós possamos, então, refletir a respeito de qual é o papel da universidade, da academia, nesse processo da implementação da Lei 10.639 e da 11.645, ou seja, da educação das relações étnico-raciais. Então, qual é esse papel? Então, para falar sobre isso, nós vamos ter aqui 3 palestrantes. Pelo adiantado da hora, a gente vai ser um pouco mais econômico no tempo, mas já está combinado com eles. Mas é muito importante que a gente ouça, porque são reflexões muito valiosas, né, dessa perspectiva da academia. Então, nós vamos falar, né, para quem conhece um pouco o mundo acadêmico, quem não está tanto dentro da academia, a academia tem 3 grandes pilares: o ensino, que é o ensino de graduação, né, onde aí os estudantes, então, realizam as disciplinas, né, então essa parte que mais comum da universidade, que todo mundo percebe.
a extensão e cultura universitárias, então, que trabalha com a universidade se estendendo para a sociedade. Essa parte do ensino, o Tiago vai falar um pouquinho para a gente rapidamente, algumas reflexões. A professora Cláudia César vai falar para nós a respeito de extensão, e aí finaliza a mesa de hoje a professora Caroline Felipe Jango, que também aqui vem, né, de uma outra região geográfica, da região de Campinas, lá do Instituto Federal de Hortolândia, trazendo reflexões valiosas a respeito da perspectiva da pesquisa, né, como a gente articula pesquisa na universidade para poder implementar a Lei 10.639 e 11.645. Então, dito isto, rapidamente vou ler os currículos aqui. Na verdade, acho que eu vou ler para cada um que for falar. O Tiago, que vai falar da perspectiva do ensino. Tiago é mestre e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, História e Cultura das Ciências e da Matemática pela UFABC, autor do livro Desconstruindo a História do Brasil, da Colônia ao Império, entre outros. Pesquisador preto decolonial e atuante na formação e descolonização da formação docente. E também é membro do nosso FORPED, Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do ABCD-MRR, Carolina Maria de Jesus. Então, a palavra é sua, Tiago, seja muito bem-vindo a essa nossa mesa final, e vamos fazer aí as suas considerações a respeito do ensino. Então, como é que é essa questão do ensino na universidade? Como o ensino pode, de fato, potencializar a implementação e efetividade das leis? Maravilha. Bom, gratidão, André, gratidão ao Consórcio Municipal de Santo André, a todas e todos que estiverem aqui presentes, né, até nessa maratona aí de 3 encontros. Gratidão a todas as pessoas envolvidas que se dedicaram, né, a estar aqui buscando fazer a diferença, né, isso é muito importante. Bom, e dentro dessa perspectiva, né, a primeira questão do campo acadêmico é entender que a universidade sozinha não consegue fazer nada, né? Então, tem esse tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Então, nesse sentido, é importante a gente também pensar em outro tripé, que é o chão, rua e o antirracismo, né? Então, porque, do contrário, a gente vai encontrar vários embates, né, daqueles que já estão há muito tempo no campo da educação, falando que nós temos apenas saberes acadêmicos e que não tem nada a contribuir nesse sentido. Então, ouvir, por exemplo, vivenciar, ouvir os problemas, né, na relação étnico-racial, talvez seja um dos pontos de partida mais importantes para a gente avançar, né? A gente consegue levar para dentro do campo acadêmico um problema para fazer uma reflexão e não propor as soluções da academia para o ensino, né? E sim construir coletivamente essa ruptura, né, dos problemas relacionados ao ensino. Então, nessa parte, é importante ressaltar, vou ser bem breve aqui nesse comentário, né, a importância de analisar, né, o Conselho Nacional de Educação e essa obrigatoriedade. Enfim, o fato de já termos uma normativa, uma instituição jurídica, né, um aparato jurídico que torna isso obrigatório, já assinala o grande problema, né? O início do nosso seminário de hoje, essa invasão que nós tivemos, já mostra que nós estamos no caminho certo. Né? Então, quer dizer, não é possível a gente analisar uma universidade que vai ser a solucionadora de todos os problemas que se encontram no chão da escola. Porque muitos dos acadêmicos lá realmente nunca botaram o pé no chão da escola. Né? Então, muitos de nós que vão para a universidade, as duras penas, né, de todo o processo de dificuldade que chega na universidade, no curso stricto sensu, né, vai fazer seu mestrado, doutorado, nós não encontramos os nossos lá, e muito menos nem entre os nossos colegas de pesquisa, de estudo, de disciplinas cursadas, muito menos na área docente e também nas leituras que nós realizamos. Então, é importante pensar nessa perspectiva do ensino como a universidade, como colaboradora de um processo de pensar coletivamente, né, a filosofia Ubuntu, né, eu sou porque nós somos. Então, nós colocarmos aí essa incumbência na universidade, a universidade ela precisa refletir sobre esses problemas na sociedade, mas não construir sozinha, né, e levar o título, o mérito dessa construção
porque é uma instituição A, B, C ou D, pública ou privada, certo? Então, eu acredito que o ensino ele tem que passar por esses elementos, né? De ouvir, se colocar no lugar de escuta generosa sobre quais são esses problemas, né, encontrados no chão da escola, na sociedade que nós vemos o racismo, onde pessoas são mortas em estacionamento de supermercado, pessoas são arrastadas, né, pela polícia, amarradas numa motocicleta, e a gente pensar, enquanto profissionais do campo da educação, em como que a gente reverter essa situação através do ensino, né? Então, é muito fácil mesmo dizer que é muita teoria e pouca prática, né? Quando, na verdade, essa muita teoria, né, que a pessoa está dizendo, mal ela sabe o quão dificultoso é para se estabelecer, né, um referencial, um conceito, adquirir conhecimento, né, sobre a nossa própria história, para que aí, quando você consegue a sua história, você começar a ensinar sobre essa história. É muito dificultoso, é um processo muito demorado. Então, agora, simplesmente julgar e falar, olha, é muito fácil na teoria, eu quero ver na prática, então, tudo bem, o que você está fazendo? Né? Então, é importante a gente ressaltar isso também, é aquela coisa, né? O meia-culpa, né? Se a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Então, entendendo essa questão do ensino, né, para finalizar aqui, Leão e pessoal, eu acredito que o papel da universidade é acolher esses discursos, de tal forma que esses discursos possam ser refletidos coletivamente com pessoas que estão ali debruçadas a mudar, né, a dar uma contrapartida para a sociedade, porque a universidade pública ela deve isso para a sociedade, e construir mecanismos, né, que possam ali, de alguma maneira, diminuir os impactos do racismo e as ações do racismo no chão da escola e também nas associações de bairro como um todo, né? A gente tem também a educação não formal, que é de suma importância também, e que é tão efetiva quanto a educação formal. Então, é importante ressaltar isso também. Tá? Então, pensar em materiais que, já que há uma ausência muito grande desses materiais, de como que a gente pode, coletivamente, construir materiais com sequências pedagógicas, sequências didáticas, que podem ser colocadas em práticas no chão da escola, e aí coletar, né, o resultado tanto das ações quanto da conclusão dessas ações no chão da escola. Eu acredito que uma universidade que pense democraticamente em se colocar numa luta antirracista é uma universidade que pense no ensino construído coletivamente, né, ouvindo as demandas da sociedade, buscando soluções conjuntas, tanto nas secretarias quanto nas escolas, governos federal, estadual, municipal, numa grande força-tarefa em prol da descolonização dos conhecimentos e na luta antirracista. Maravilha. Ouvimos então aqui as considerações aqui do Tiago, que nós conversamos que ele já tinha feito uma fala a respeito da importância de formação continuada na fala anterior, e aí, por conta do adiantado da hora, o Tiago foi um pouco mais econômico, mas reflexões muito valiosas, Tiago. Eu queria pedir também para o pessoal que está chegando agora, quem chegou para essa segunda mesa, que possa colocar aí o seu nome, porque nós temos uma relatoria, né, do seminário, então o nome e a instituição, se estiver representando alguma instituição, tanto de governo quanto de sociedade civil. Gostaria, então, agora de passar a palavra para a Cláudia César, vou falar um pouquinho da Cláudia César aqui. A Cláudia César, ela é coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Metodista de São Paulo, ela possui mestrado em Educação pela Universidade Metodista também, possui especialização em Gestão e Políticas de Cultura e graduação em Comunicação Social, né? Então, literalmente, Cláudia César é uma filha do movimento metodista mesmo, né? Fez aí toda a sua formação aí neste movimento. A Cláudia César, ela é filha de Iracema César e João Inácio, mãe da Maria e do Ian, e a penúltima filha de um grupo de 9, formando 5 irmãs e 4
irmãos, né? Tenho o prazer de conhecer a Cláudia César há muitos anos mesmo, e dizer que é um prazer estar aqui com você, Cláudia César. Cláudia César vai falar hoje para a gente um pouco sobre cultura e extensão, ou extensão e cultura, enfim, mas esse tripé da universidade é muito importante, que é um tripé que muitas vezes, né, a Cláudia vai falar melhor um pouco para nós, mas muitas vezes é negligenciado na maioria das instituições, em detrimento dos outros que são mais, aparecem mais, a pesquisa, o ensino. Então, esse é um tripé muito importante, e a gente precisa muito refletir, e ele é muito potencializador das ações para a gente implementar a 10.639. Então, vamos lá, Cláudia César, a palavra é sua, muito grato. Obrigada, Leon. Eu quero aqui dar boa noite a todos, a todas e a todes, cumprimentar meus colegas aqui da mesa, professor Tiago Pestana, que sempre arrasa, já virei fã dele, conheci há pouco tempo, mas já virei fã. Professor Dr. Leão Padial, porta-voz do FORPED, professora Caroline Felipe Jango, do Instituto Federal de Hortolândia, e Andréa Miguel, coordenadora do GT Igualdade Racial e do consórcio ABC. Bom, a perspectiva da minha fala hoje, aqui nessa noite, é de quem atua na gestão da cultura dentro do espaço universitário. Trabalho na coordenação do núcleo, como o Leon já apresentou aqui, né, de arte e cultura da Metodista. Estou na atuação dessas ações desde 2005. A história deste meu processo de indicação para a elaboração de um projeto que depois se tornou nessa área, nesse setor da instituição, ele se deu pela visibilidade alcançada na articulação de uma realização e uma ação cultural, né, de uma ação cultural, quando eu estava na associação de funcionários, eu era diretora sociocultural de uma associação de funcionários, que foi a primeira edição do Soul Show Afro, que eu vou trazer aqui um pouquinho de como essa ação cultural de extensão se enraizou, deu frutos, né, que podem contribuir para a nossa reflexão sobre o papel da universidade a partir do pilar da extensão e para a promoção de uma cultura antirracista. Lembrando que meu lugar de fala nesse contexto aqui é a partir de uma universidade comunitária, né, e não pública. Bom, já está aí, né, o PPT, eu ia pedir para colocar. Então, eu vou falar do viés da extensão a partir da cultura, né, que está bem ligado uma coisa com a outra. Pode passar, por favor. Gente, falar de extensão universitária é assim, está tendo um debate agora nos últimos anos sobre essa questão da extensão, porque saiu uma resolução, né, que é uma resolução de 2018, tinha uma resolução de 2018, que dava aí que dá uma diretriz para a extensão nacional da extensão. Porque, assim, a extensão, dependendo da universidade, cada universidade tinha uma compreensão do que era extensão. E a extensão também é assim, né? Até na fala, ela vinha assim, ó, o pilar é ensino, pesquisa e extensão. Né? A extensão fica fora, sempre fora. Tem o professor Josué Lazier, que ele é presidente do Forest, que é o Fórum de Extensão das Instituições Comunitárias, que ele traz uma metáfora que eu acho muito interessante quando se fala de extensão, que é como uma casa de 2 cômodos, né? E um puxadinho. Então, tem o ensino, a pesquisa, e a extensão sempre ficava fora. Né, que é mais ou menos o que acontece muitas vezes na questão da cultura também, sabe? Da arte, da cultura. E a extensão sempre ficava fora. Então, com essa resolução do MEC de 2018, a extensão ela começa a fazer parte agora dessa casa, porque a extensão está sendo agora contemplada dentro dos currículos dos cursos. 10%, né, do currículo dos cursos, da carga horária do currículo dos cursos, agora é para a extensão. Então, essa resolução foi muito importante, porque ela traz esse puxadinho para dentro da casa. Até no modo de falar, a gente já está mudando. Eu, pelo menos, já estou falando assim, Leon, que bom que você me colocou no meio, entre o Tiago e a professora, porque é assim que eu tenho falado, né? Ensino, extensão e pesquisa, né? E não mais ensino, pesquisa e extensão. Porque até no jeito de falar isso muda. Então, é a questão aí da gente pensar na extensão também se articulando com o ensino e a pesquisa. Se fala sempre da indissociabilidade, mas a extensão sempre foi algo que ficou muito fora. Então, eu trouxe aqui, dessa resolução, como é que está sendo a compreensão de extensão.
agora, dentro desse documento, institucionalizada dentro do currículo, né, e uma conquista que é importante dizer, dos fóruns de pró-reitores das públicas, né, do ForProEx e do Foreste, que surgiu depois de muitos anos do ForProEx, que esse debate estava mais entre as públicas, mas as comunitárias entraram nesse diálogo e essa construção foi uma construção coletiva, foi uma conquista dos fóruns, essa resolução de 2018, que tinha, então, um prazo de 3 anos, então é para os currículos agora estar contemplando a extensão dentro desse contexto. Eu não vou ler o que é a extensão, mas eu vou deixar aí depois para a gente poder ir um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Tem as diretrizes, né, que agora, então, a gente tem essas diretrizes bem delimitadas, a interação dialógica, a formação cidadã, a produção de mudanças na própria instituição, porque quando você vai mexer nos currículos, agora, a partir da perspectiva da extensão, você também retorna e olha para o que esses currículos estão fazendo. Então, é bacana isso, né, porque está mudando essa questão desse olhar. A articulação entre ensino, extensão e pesquisa, que eu já falei um pouquinho, pode passar, obrigada. Relação com o ensino e pesquisa, né? O ensino deve se articular com a pesquisa e a extensão para não se reduzir à reprodução de conteúdos. E a extensão deve se articular com pesquisa e ao ensino para não se reduzir ao mero ativismo, né? Importante dizer que extensão também não é só nessa perspectiva, não é nessa perspectiva do estender. Como dizia Paulo Freire, a gente não tem, a extensão, ela não vai levar ou estender o seu conhecimento para a sociedade. É transformação social, tem que visar a transformação social, assim como a gente diz de cultura. A gente não leva a cultura, tem muita, vamos levar a cultura para a comunidade e tal. Todo mundo tem sua cultura, as sociedades têm sua cultura, os espaços, os territórios, o que a gente faz é compartilha, a gente troca os saberes, e a extensão também tem essa perspectiva, né, de troca, né? Então, é nessa perspectiva da transformação social. Pode passar, por favor. Bom, as atividades de extensão, que são várias, né? E aí eu vou destacar aqui daquela que eu vou falar um pouquinho mais, que são as promoções de arte e cultura, né? Pensando na cultura, não como, entre aspas, uma musiquinha para alegrar, ou a arte uma musiquinha para alegrar, ou a extensão também algo para enfeitar, mas algo que tem que dialogar com o ensino e tem que também dialogar com a pesquisa. Pode passar. Estou tentando ir bem rápido, hein, Leon? Não sei se eu vou tão rápido quanto o Thiago, mas estou tentando. Bom, um dos princípios da extensão universitária, que foi um dos princípios que eu destaquei, né, é a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de ensino superior com todas as áreas, em especial as de comunicação, cultura, direitos humanos, justiça, educação, bom, várias aí, né? Eu vou destacar a educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena, tá aí. É um dos princípios da extensão, né? A lei 10.639 e 11.645 tem que estar contemplada na extensão. Tem que estar contemplada, tem que dialogar. Então, existe a lei, existe também agora essa resolução, dizendo que a gente tem que contemplar na extensão também esse debate e dentro das ações, das atividades, dos programas, enfim. Pode passar. Bom, extensão e cultura. Algumas universidades públicas já traz ali na pró-reitoria extensão e a palavra cultura junto. Não tenho visto isso nas comunitárias. Lá onde eu trabalho é uma diretoria, nós estamos vinculados a uma diretoria de extensão e ação comunitária, inclusão e ação comunitária. Mas nas públicas eu já tenho visto isso bastante, tem uma área específica também, e é bacana, como eu disse, né? A cultura que a gente atua lá, e que, principalmente no núcleo de arte e cultura, a compreensão de cultura, a gente, né, pegou a lei do Canclini, que é antropólogo, que fala da cultura como relação social, relação que tem significação na vida social. Trouxe uma citação dele que diz: a cultura não é um suplemento decorativo, não é entretenimento dominical, atividade de ócio, recreio espiritual para trabalhadores cansados, mas algo constitutivo das interações cotidianas. À medida que no trabalho, no transporte, nos demais movimentos comuns, se desenvolvem processos de significação. A cultura ela tem a ver com o mundo simbólico, tem a ver com raízes, com identidade, né, com criatividade, né? E dentro, pode passar para o próximo, do núcleo de arte e cultura, que é essa área que eu estou aí coordenando desde 2005, a gente tem essa preocupação, né? É um setor que tem como foco
promover ações que tragam a importância da diferença, da valorização da diversidade humana e cultural, né? E a gente pensa ali que a arte, ela tem que fazer essa ponte de diálogo entre educação e cultura, né? Não pode, dentro de um espaço universitário, a arte, que é esse movimento, né? E como diz o Alfredo Bose, vem da raiz ars, latina ars, né? Que também está na palavra arte, está na articular, né? Ela tem que articular esses encontros, promover esses diálogos. Não pode, gente, ser uma musiquinha para simplesmente alegrar, e eu ouvi muito isso no início. Vem aqui tocar no nosso evento, vem aqui fazer não sei o quê. Não, a gente não faz isso, tem que dialogar. Qual que é a importância da arte dentro de um espaço universitário, né? Dentro do ensino? Então, a partir disso, que eu falei um pouquinho do nosso trabalho, eu vou trazer uma experiência aqui, prática, que já está enraizada, porque ela acontece desde 2004, que é o Social Afro, que, deixa eu ver a próxima slide, que eu vou pedir para colocar primeiro um vídeo, antes de eu começar a falar dele. É um vídeo que mostra um pouquinho das imagens dessa ação cultural, né? Até aqui diferenciando evento de ação cultural. O evento, como diz o Hamilton Faria, um poeta, escritor, né, vai e vem com o vento e não se enraiza na vida da comunidade. Mas a ação cultural, não, ela tem que estar enraizada, né? Por isso que ela tem que ter sentido, senão ela vai. Né? E o Social Afro, eu tenho a alegria de dizer que ele se enraizou na vida da comunidade, da cidade, enfim. Então, vamos ver um pouquinho. Só um minutinho, eu estou colocando, tá aqui travou meu notebook. Você quer que eu ponha? Eu vou tentar, aí qualquer coisa eu já aviso. Tá bom, tá, obrigada. Bom, enquanto isso, né, a gente também é importante dizer, né, Cláudia, que o Social Afro, né, é uma ação que ele também foi continuada durante 15 anos. 15 anos, né? Então é uma 15 ação edições. continuada, né? E provocou muita coisa boa. Muito. Eu sou testemunho ocular nesses anos. E parceiro, né? Quando estava na gestão, né, em São Bernardo. Vamos ver. Silvia, acho que está um pouco baixo o áudio, se conseguir aumentar o áudio. Melhorou? Um pouco. Ah, melhorou.
Cadê a chave da cozinha? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, por favor? Se tá acabando já, né? Senão eu ia falar que podia tirar para a gente continuar. Já acabou. Pode ir. Podemos Eu continuar. fechei o microfone dela, já fechei. Alguém falou que parece da rede Beija-Flor, é mesmo. Diadema foi muito parceira ali com alguns grupos. Cláudia, eu ouvi, falaram que o som estava ruim. Tava. Você quer tentar passar do seu novamente? Não, acho que deu, pode ir. Cláudia, então a gente vai recuperar o link. Não, eu Cláudia, passo a gente depois. vai recuperar o link e vai É. colocar o link na Fica aqui no tranquilo. chat, Eu tá estou bom? preocupada por causa do horário Tá também. normal. Vamos correr. Que é 9h30 já e tem mais uma amiga para falar, né? Vamos só dar uma continuada aqui, que eu quero falar um pouquinho, então, dessa ação prática, cultural, que é o Social Afro. O slide está aí? Sim, tô colocando. Enquanto ela vai colocando, eu já vou falando. Ele não começou no chão, como é que o Thiago falou? Chão, rua, antirracismo, né? Gostei, Thiago. Ele começou no chão da universidade, que foi bem na questão dos funcionários. Em 2004, quando a gente realizou uma oficina de dança afro com o mestre Diolino, que é de São Caetano. Se tiver alguém de São Caetano aqui, deve conhecer o Diolino. Diolino também grande parceiro. A próxima, por favor, slide. E aí a gente começou em 2004, e essa oficina de dança afro acendeu esse debate que na época a gente usava afrodescendente, né? De quem era, quem não era, o que significava ser, fizemos uma exposição das pessoas que se auto-identificavam como. Então, de uma oficina surgiu muitas outras coisas que acabou levando a gente a querer apresentar o que a gente aprendeu na oficina, trazer o debate para dentro entre os funcionários, né? E aí vamos, então, fazer uma expressão cultural quem são as pessoas negras que estão aqui, dentro, quem são os funcionários negros, e fizemos um primeiro social afro com participação somente de funcionários e muitos alunos na plateia, mas foi uma construção ali dos funcionários a partir dessa oficina de dança afro, né? Já em 2005, pode passar para o próximo, eu já estava na coordenação do Núcleo de Arte e Cultura. Então, a gente deu continuidade nessa ação a partir já da visão do trabalho do Núcleo de Arte e Cultura, e o que é interessante é a presença desse corpo negro no espaço universitário, que é um espaço branco, né? A gente, sim, já estava tendo cotas, antes das cotas, a gente já tinha aí enquanto universidade, uma parceria com a Educafro, os cursinhos da Educafro lá dentro, algumas bolsas para alunos da Educafro, né? Mas ainda era muito pouco. E as pessoas, e aí a questão era, vamos trazer o povo negro para dentro desse espaço branco. As pessoas precisam entrar aqui dentro, precisam saber que esse lugar também é delas, né? Então essa foi a provocação inicial que levou a gente a pensar primeiramente na promoção da beleza negra, na questão da construção da identidade negra, de trazer essas pessoas para dentro desse espaço branco, para trazer essa provocação, né? Então, foram saindo outros braços a partir dessa questão desse social afro. Pode passar para o próximo, por favor. Né? A gente tinha uma feira afro, e fiquei super feliz quando eu vi essa foto da criança com a boneca preta, que comprou nessa feira afro. Eu falei, tá sendo bacana isso, porque olha só a questão do processo de construção de identidade, de pertencimento, dela se olhar, dela ter uma boneca no colo preta, que até então ela não tinha, né? Então, a provocação veio também com a questão da inserção das bonecas pretas, algo que a gente não vê nas brinquedotecas também dos cursos, né? Como foi falado aqui, e Diadema, putz, que trabalho legal esse Diadema, né? Então, assim, essa provocação das bonecas também faz parte desse contexto, porque pode pensar assim, o social afro é uma celebração, é uma festa, só está fazendo, mostrando ali a questão da cultura, mas não é só.
é mostrar a cultura, é ver as pessoas se identificarem, dar visibilidade para a pessoa preta no palco de uma universidade embranquecida, né? Trazer, a gente trouxe maculelê, trouxe samba, a gente trouxe uma escola de samba para dentro daquele espaço universitário, né? A gente trouxe, estou aqui tentando fazer minha cola, dança afro, frevo, umbigada, hip hop, publicação de livros, autores, né? Teve uma edição onde a gente fez só o compartilhar das pesquisas nessa área. Então, tinham as apresentações culturais e as pessoas foram convidadas, alguns alunos, a compartilhar suas pesquisas que estavam fazendo dentro desse tema, né? Então, isso foi muito importante também. Pode passar para o próximo, por favor. Espaço para projetos, né? Então, além das apresentações, tinham os espaços que as pessoas falavam dos projetos que elas estão fazendo. Teve ali a ONG, na época era a ONG Beija-Flor de Diadema, depois foi uma rede, né? Casa do hip hop. Então, essa foto traz um projeto que chama Transamor, muito bacana, que ela fala sobre a transição capilar, essa provocação da questão do cabelo, da beleza, né, negra, estava sempre presente. A gente começou com essa questão, trazendo principalmente essa questão da beleza negra e da identidade. Mas depois, esse show off se tornou um espaço de anúncio, de denúncia também, porque nós trouxemos vários temas, em cada edição eram temas que eram abordados, como o genocídio da juventude negra, questão da saúde, da população negra, a gente trouxe Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, a gente fez um só de mulheres negras, trabalhando esse tema da questão e dos projetos vinculados a mulheres, né? A moda, né, afro também foi contemplada. Pode passar, por favor. Bom, esse simbólico do vestir a camiseta. Quando a gente fez uma camiseta, não era para fazer somente a propaganda do curso, ou identificar quem vai se apresentar. Aqui a gente sempre dizia, a importância de vestir essa camiseta é eu sair por aí com essa camiseta também. E dizer que eu sou um show. Eu sou um show afro, né? A questão é essa, que eu sou um show também, da beleza, de tudo que essa cultura já contribuiu para esse país, né? Então, também foi bastante interessante. Pode passar. Presença das crianças, né? A gente falando aí da questão do ensino, da formação. Ao longo desses anos todos, muitas crianças no espaço. Essa menininha que vocês estão vendo do lado esquerdo, ela é uma menina de Angola, que fazia parte de um grupo chamado Ana Angola, que se apresentou algumas vezes, porque a gente tinha ali um convênio que trazia, a gente tinha várias pessoas de diferentes países africanos, que faziam parte ali da Metodista por conta de um convênio que tinha. Então, vários grupos se apresentavam também, a gente trazendo esse encontro, né, do Brasil-África, que era muito bacana também, em várias edições, e quase todas a gente teve pessoas de países, né, teve de Cabo Verde, teve de Moçambique, de Angola, do Congo, que foi os apresentadores, então, promovendo esse encontro. E as crianças também ouvindo, né, a gente tinha algumas falas que eram consciência negra todo dia a dia, é para negros e para brancos, né, não é só para negros, esse assunto não pertence só a gente, pertence a você também, né? Diferenças são naturais, desigualdade não, né? Então, negra sim, negra sou. Então, havia uns gritos, né? E as crianças vão assimilando isso. Posso dizer que várias crianças que passaram, porque elas voltavam sempre nos anos seguintes, são crianças que compreenderam a importância da lei. Eu acho que não é nem a lei implementada, mas é compreender o que elas fazem parte dessa beleza, né, dessa cultura. Próximo, por favor. Bom, caminhar juntos é fundamental. Força das parcerias. Já falou da ONG Beija-Flor, maravilhosa, que hoje é uma rede, esteve com a gente nos primeiros anos, aquelas máscaras lindas, os grupos que eles tinham, as indicações, a gente construiu algumas coisas juntos, né? A gente teve a Casa do Hip Hop de Diadema também, o Diolino, que era do Sesc São Caetano, o Sesc Santo André, grande apoiador, as lojas do bairro. Então, às vezes, eles nem entendiam muito bem o que era, mas eles sabiam que tem alguma coisa afro acontecendo aqui, então podiam apoiar com um lanche, com alguma coisa, né? A Prefeitura de São Bernardo, quando o Leão estava na gestão, tem que falar isso, né? Quando o Leão estava na gestão, foi muito parceiro mesmo. O Ministério de Ações Afirmativas da Igreja Metodista, que era um ministério muito forte, teve um período muito forte, né, de debater também teologia negra, saúde, vários
temas, que era com esse encontro afro-cristão, e depois também nessas ações. A gente teve o África Bambata lá, que foi uma parceria, acho que foi o Elton, que era da Casa do Hip Hop de Diadema, que trouxe aí essa proposta, falou, bem aceita, pode vir. O África Bambata, considerado o padrinho do hip hop, esteve lá, foi uma alegria para a gente. E vários braços e várias ações foram surgindo, várias provocações a partir dessa ação cultural, né? Começou em novembro, é forte em novembro, mas a gente já teve encontro de doutoras negras, porque assim, é o que eu acho um absurdo, e vivo falando, a gente tem muitas doutoras negras, por que elas não estão dentro das universidades? Né? Uma vez conversando com o Tiago, por que nas mesas de teses e enfim, dissertações, às vezes para tratar um tema vinculado até a lei, a gente não tem doutores e doutoras negras, né? São brancos que vão avaliar. Pode, gente, não pode, né? Próximo, por favor. Finalizando, então, eu trouxe esse trechinho do Monang que diz: a negritude, embora tenha sua origem na cor da pele, né, negra, não é essencialmente de ordem biológica. De outro modo, a identidade negra não nasce do simples fato de tomar consciência da diferença de pigmentação entre brancos e negros, ou negros e amarelos. A negritude ou a identidade negra se referem à história comum que liga, de uma maneira ou de outra, todos os grupos humanos que o olhar do mundo ocidental branco reuniu sob o nome de negros. Eu curto isso, porque somos irmãos e irmãs, porque a gente tem uma história comum, uma história que nos une, uma história que nos aproxima, por isso somos chamados de negros, né? Porque a gente tem uma história que vem antes da gente. Acho que eu estou finalizando, né? Deixa eu ver. Pode passar para o próximo, por favor. Sim, a questão dos apontamentos. Não é, sem pretensão nenhuma, gente, de encerrar o assunto aqui, não é isso, não. Mas eu quis trazer algumas questões aqui, que como a gente pode, então, pensar cultura e extensão dentro desse contexto, tanto da educação, na educação inicial, como a continuada, enfim. É importante o fomento à criação e inclusão dentro do espaço universitário de ações de extensão comprometidas em fortalecer a implementação das leis, que sejam direcionadas à educação étnico-racial. Inserção de ações culturais, se tem ação cultural, né, na instituição que está abordando a lei, precisa ser incluída no cronograma de aula, não pode ser um convite mais ou menos, tem que estar no cronograma de aula dos cursos, da pedagogia, principalmente, das licenciaturas, né? E essa foi uma briga que a gente teve grande, que a gente conseguiu isso. Ufa, não em todos os cursos, mas pelo menos na pedagogia, na educação física, sabe? Então, os alunos estão lá. A gente tinha alunos da escola básica, tinha alunos convidados de outras escolas, isso já mais no auge do social afro, né? Porque nos últimos anos, como tudo no Brasil, foi também diminuindo um pouco. No calendário da instituição, né? Foi uma briga também, mas a gente conseguiu inserir dentro do calendário acadêmico da instituição. Tal dia tem o social afro, né? As parceria com o movimento negro, coletivos educafro, isso é fundamental dentro da extensão. Não dá para a gente ficar só a gente fazendo, a gente tem que ter essa aproximação. Incentiva programas, projetos e atividades de produção de TCC, dissertações e teses com metodologias e práticas de intervenção social junto a comunidades quilombolas, indígenas, não aquelas práticas que você vai lá, né, aplica lá o exame de sangue, como já aconteceu muito, volta e nem dá retorno. Não é isso. Então, vamos falar de coisa séria, né? Que a gente precisa mudar isso daí também. E estabelecer e dialogar com as redes de ensino do município, né? Para que a gente possa, que seja nos HTPs, que seja... Né? O que eu sinto é que, às vezes, a gente caminha muito sozinho, a gente precisa se juntar, né? Próximo, por favor. A gente precisa estar junto, porque senão a gente realmente, nos últimos anos, a gente foi perdendo a força, né? Então, algumas reflexão e aí eu encerro. A implementação das leis está sendo contemplada na curricularização da extensão? Já falaram, as universidades estão falando da curricularização da extensão. E aí? Como é que está a questão das leis dentro desse processo? A ação cultural dentro das universidades está dialogando com a educação étnico-racial? Né? Como que está? Né? Falando aí das comunitárias, não sei, acho que não vejo. O que podemos fazer como sociedade civil, né? Como monitorar, como o FORPED pode atuar junto às universidades, né? A gente precisa, né? E aí, então, eu deixo esse provérbio final, tá no próximo slide,
que eu gosto muito. Até só troquei o sozinho por sozinha, né? Se quer ir rápido, vá sozinha. Se quer ir longe, vá acompanhada. Se a gente chegou em 15 edições de uma ação que se enraizou, e eu estou falando de uma universidade comunitária, confessional, vinculada ao protestantismo, não é fácil, não, né? É porque a gente não caminhou sozinho. É porque a gente teve muita gente que caminhou com a gente, né? Então, isso faz toda a diferença. A gente também soube quando recuar, quando está no dinheiro, nunca teve. Mas, assim, se a gente quer fazer, a gente consegue. E assim, as coisas vão mudando. Eu acho que é isso. Fica aqui acho que tem as referências na próxima, se quiser passar, né? Essa minha provocação, tem mais uma com os meus contatos, que a gente precisa caminhar junto, cada vez mais junto, que o Forped possa nos ajudar nisso, viu, Leon? Nos aproximando mais e mais uns dos outros, umas das outras. Obrigada pela oportunidade, gratidão. Parabéns à professora Cláudia César, da Universidade Metodista. Ficamos muito felizes com a sua reflexão. Eu já queria dizer que quem tiver alguma pergunta, pode já fazendo a pergunta que a gente está anotando aqui, e após a fala da professora Caroline... Eu fiz no chat. Então, mas isso, as perguntas são no chat, por favor. Já tem uma pergunta que já está anotada, da Marina, Eu fiz, tá? E aí quem tiver mais perguntas pode também já ir fazendo. São duas. Sim. Duas em uma. Já pode ir fazendo, então, as perguntas, tá bom? Aqui pelo chat. Bom, depois dessa fala muito potente da nossa querida Cláudia César, grande parceira. Gente, a Cláudia César também é secretária executiva do Forped, viu? A gente não falou isso. Tem que falar, né, Claudinha? Então, um grande orgulho para nós ter a presença da Cláudia no Forped. Bom, vamos falar, então, aqui da professora Caroline Jango, professora doutora Caroline Felipe Jango. A Caroline é doutora em educação, ela é pedagoga de formação, e ela atualmente, né, exerce o cargo de diretora-geral do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Hortolândia. Ela é fundadora do NEAB, do Instituto Federal de São Paulo, e coordenadora do projeto Afro-IFE, Currículo, Pensamento Decolonial e Formação Docente, apoiado pela CERT, que é uma ONG muito importante, né, no movimento social negro. Bom, dito isso, quero dizer que a doutora Caroline também é uma grande parceira de muitos anos de caminhada. Dizer que a gente tenta discutir, então, com a fala dela, as perspectivas da pesquisa, né? Como a pesquisa pode, de fato, potencializar a implementação da Lei 10.639 e da 11.645. Então, como a universidade pode articular, nessa articulação com a pesquisa, pode trazer aí possibilidades, né, criação de materiais, enfim, a Carol vai falar muita coisa bacana para a gente hoje. Então, Carol, por favor, a palavra é sua, muito bem-vinda. Olá, Leon, e todos presentes, agradeço o convite. Vou colocar aqui também uma apresentação, já vou deixar compartilhada aqui. Bom, estou aqui por último, né, tendo em vista também a perspectiva do atraso ali, dos imprevistos, que a gente acaba lidando com algumas coisas, mas vou tentar trazer aqui, fico disponível para contatos também, para aqueles que se interessarem também por essa discussão que a gente está desenvolvendo no Instituto Federal. O Leon me pediu, né, para fazer uma discussão sobre a pesquisa, e eu fico feliz em poder fazer essa discussão, e me senti bem contemplada pela fala do Tiago, que falou sobre o ensino, e fez vários destaques importantes, que aquilo que a gente tem que colocar para o espaço acadêmico, qual que é o nosso compromisso social, né? Então, não dá para falar de educação antirracista, não dá para falar desse movimento dentro das universidades sem cobrar da universidade
essa necessária responsabilidade em relação ao enfrentamento a essa estrutura. E também fiquei muito feliz com a fala da Cláudia, né? Eu sou uma extensionista, trabalhei na Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal, então venho acompanhando a curricularização da extensão na instituição. Então, eu acho que a minha fala vai muito na perspectiva daquilo que a gente chama de indissociabilidade, né? Quando a gente pensa no tripé ensino, pesquisa e extensão, a gente está pensando numa ação indissociável, que pensa, obviamente, numa instituição de ensino. As instituições de ensino produzem conhecimentos, compartilham conhecimentos, constroem em conjunto com a comunidade, né? A extensão é uma ponte, né? Uma ponte de troca, de trocas de saberes, né? Não só uma via de mão única, mas uma via de mão dupla, como a Cláudia destacou, e também falar desse compromisso. E aí eu vou dar um exemplo, um grande exemplo daquilo que a gente efetivou no projeto Afroif para discutir, né, o que significa isso. Então, a minha trajetória também é de uma pesquisadora trabalhadora, então isso muda muito como a gente consegue sempre se articular, né, a pesquisa dentro da realidade. Eu sempre pesquisei os meus ambientes de trabalho, então desde o meu trabalho de conclusão de curso, a iniciação científica, porque já trabalhava, então sempre pesquisei a minha prática profissional, né? E isso dá um pouco uma outra dimensão, né? Nem é sempre bom, obviamente, a gente sempre trabalhar e ter que fazer a pesquisa sem condições de tempo e adequação, mas também tem esse benefício que eu acho que é ter aquele pé na realidade, né? No chão da escola, nesses ambientes que a gente vai construir ali teorias, né? Como o Tiago muito bem colocou. O Afroif, ele é um projeto de pesquisa aplicada, né? E sendo um projeto de pesquisa aplicada, ele traz essa dimensão de articulação com a extensão, né? E com o ensino. E aí eu queria ressaltar, né? O Leão falou, olha, Carol, seria bem legal que você falasse dos NEABs e NEABIs, né? Então, os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, eles têm feito uma revolução dentro das instituições de ensino, né? Então, de fato, né, se a gente for buscar, inclusive na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, nos movimentos, os NEABs, eles são pequenos quilombos dentro das universidades, espaços que a gente está construindo a duras penas, com aqueles poucos professores negros e negras, poucos, né, técnicos administrativos, pessoas que estão dentro da instituição, em sua maioria, né, buscando uma educação antirracista. E aqui nós construímos o nosso NEAB desde 2015, é um NEAB recente, né, a gente está aí completando 7 anos, mas é um grupo muito potente. E essa pesquisa aplicada, ela emerge dessa ação do nosso NEAB. Mas dizer que o nosso NEAB, ele não é só um núcleo de estudos, ele não é só um núcleo de pesquisa, um núcleo que pensa a educação antirracista, a história e cultura africana e afro-brasileira e indígena, ele não tem como nascer só de pesquisa. Eu acho que é quase impossível a gente só pensar estritamente na pesquisa. Então, dentro da sua dimensão, o NEAB se articula, né, com o ensino, com a pesquisa, com a gestão de pessoas, a gente realmente se mete aonde é necessário para a gente ocupar espaços e conseguir avançar na construção que a gente acha importante. E esse núcleo, dentro do Instituto Federal, foi se desenvolvendo, mobilizando, fazendo formação docente, projetos de extensão, e a gente, em 2020, né, no momento da pandemia, quando o edital do CERT, né, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, foi lançado, aquele edital de equidade racial, selecionando projetos para serem financiados, nós fomos contemplados com esse projeto. Foram 605 projetos no país, né? Selecionado 15, e o nosso foi selecionado dentro da educação, ensino médio. Bom, e aí, o que tem de especial nesse projeto, né? Eu vou trazer para vocês, então, um pouco dessa discussão. Ele é um projeto de pesquisa aplicada que traz ensino, pesquisa
e extensão. É um exemplo daquilo que a gente precisa fazer, do que vários colegas destacaram aqui, do que é necessário. Então, o que a gente desenvolveu? Primeiro, um diagnóstico. Né, eu ouvi muitos colegas, eu estou aqui desde as 7h30 ouvindo os colegas trazendo as experiências, né? Eu ouvi a Evelyn falando de Diadema, ouvi os colegas falando, e se a gente faz uma discussão, todas as redes de ensino, o ponto principal é um diagnóstico. É um diagnóstico para a gente entender em que ponto que a gente está da nossa implementação da Lei 10.639, 11.645, porque senão a gente tem sempre aquela impressão de enxugar gelo, né? Parece que a gente está fazendo muita coisa, a gente não avançou o suficiente, o que ainda falta para a gente continuar. Então, um diagnóstico, ele é sempre importante, em que pé, né, as redes, os sistemas de ensino, as instituições estão, né, no avanço dessa discussão. E a gente fez uma pesquisa. Então, assim, a pesquisa, ela tem a contribuir com essa dimensão, iniciando, né, a contribuição é com esse diagnóstico. A gente fez uma pesquisa anterior a essa, no município de Campinas, apoiada pela Câmara Municipal, um diagnóstico na rede municipal de Campinas, que também é uma grande rede, né, está publicada nos cadernos especiais da BPN, e a gente também reformulou essa pesquisa para implementar ela no Instituto Federal de São Paulo, que é uma instituição com 36 campos, né, campi, aqui a gente fala campus, são 60 mil estudantes, né, mais de 5 mil servidores, então é uma instituição muito grande. E a gente fez essa pesquisa diagnóstica, para entender em que pé que nós estávamos dessa implementação da lei. Então, estudando, vocês já disseram aí, a legislação, o quanto os professores estão atentos à legislação, quais são as práticas pedagógicas que eles desenvolvem, quais são os recursos que eles utilizam, né? Quais são as ações relacionadas à produção de recursos, quais são as normativas internas, é uma pesquisa bem extensa, profunda, que visou esse trabalho. A gente tem uma amostra de 300 docentes, que é um número bem grande, né? Em seguida, nós fomos para a formação. E aí, né, acho que o Thiago já contemplou, já fez essa discussão sobre a formação, sobre a necessidade, sobre a perspectiva do ensino. Então, a gente fez uma formação de professores, né, a partir das dificuldades que esses professores apresentaram. Quais eram as dificuldades? Eu sou da área técnica, então não consigo desenvolver. O Thiago falou sobre isso, né? Então, eu sou matemático, o que eu faço? Então, a gente foi pegando todas as dificuldades que estavam diagnosticadas e a gente foi trabalhar lá na formação. E aí, por fim, a nossa aplicação, né? Essa pesquisa teve um momento de aplicação, que é a ação extensionista. Mas, no todo, ela é uma pesquisa, né? Uma grande pesquisa aplicada, e aí eu vou mostrar para vocês os produtos que nós criamos a partir dessa pesquisa aplicada. Muitos de vocês também falaram sobre isso, né? O que significa a gente produzir algo. Então, é muito interessante, bom, existem as bonecas, existem os livros que a gente pode adquirir, né? Todos esses materiais, e o que a instituição de ensino, as universidades, os institutos federais de tecnologia podem produzir para contribuir com a história, com o ensino da história e cultura africana, brasileira e indígena. E essa foi a sacada da nossa terceira etapa do nosso projeto. Então, a gente investiu em pensar protótipos, né, de materiais que pudessem ser utilizados para o ensino de história e cultura africana, brasileira e indígena. Então, a gente pegou a estratégia dos espaços makers, né? Os espaços makers são laboratórios de produção, mão na massa, em que os alunos vão lá, produzem, em que os professores também podem produzir, utilizando impressoras 3D ou utilizando Arduino, materiais diversos, e a gente conseguiu, nessa medida, envolver áreas do conhecimento que historicamente não se envolviam nessa discussão. Ou seja, eu terceirizo, né, professor de artes, professor de sociologia, de história, porque o assunto tem a ver. Agora, eu, professor, né, de informática, de mecânica, de automação, eu não tenho nada a ver com isso, então
Então, a gente quis realmente fazer uma linha, construir uma linha de discussão que envolvesse outras áreas do conhecimento dentro dessa perspectiva. E aí, como também foi citado aqui, o espaço chama Ubuntu Maker, né, até por uma questão de trazer realmente uma perspectiva de corresponsabilidade por essa produção, né, de uma produção coletiva, enfim. Então, a gente sempre trouxe essa discussão. Nós criamos três espaços, digamos, que de laboratório, né? Então, a gente tem um em São Miguel Paulista, um em Hortolândia, que é aqui o campus, né, que atualmente eu estou na gestão, e um em Sertãozinho, né? E a gente, dentro desses espaços, fomos iniciando as produções. Primeiramente, a gente pensou no que produzir, como produzir, né? E eu vou mostrar para vocês, pelo pouco tempo que a gente tem no avançado da hora, os protótipos, né? As ideias que nós criamos aqui. Nós criamos um protótipo da Jenga, não sei se vocês conhecem a Jenga. Jenga é um jogo de peças, né? De montagem de peças, e é um jogo que tem 54 peças, né? Então, você monta, e a graça é tirar a peça do bolo sem que ela caia, né? E aí, a gente olhando para esse jogo, pensou, 54 peças, a gente podia gravar o nome dos países africanos, para que as pessoas que joguem vão aprendendo essa dimensão, né? Do nome dos países, etc. Até porque a gente tem um reducionismo, né? Que o racismo cria para esse olhar para o continente africano, né? Das pessoas reproduzindo que a África é um país, das pessoas não sabendo nomear nem 10 países africanos. E aí a gente falou, olha, isso seria uma ação interessante. E aí a gente criou, né, no laboratório, fomos lá, nos debruçamos a essa produção, gravamos a partir de uma máquina de corte a laser os nomes, né, os nomes dos países. Vou mostrar aqui para vocês, todos eles têm um vídeo, espero que funcione. Aí vocês conseguem ver a máquina de corte a laser fazendo, né, gravando o nome dos países aí nas peças, e aí a gente tem um material que facilmente, rapidamente, crianças, adolescentes ou até adultos que brinquem com esse material, rapidamente vão conseguir ali criar uma perspectiva, né, de grandiosidade do continente africano e de compreender ali os nomes rapidamente, né? Bom, na sequência, a gente também começou a criar materiais relacionados aos adinkras. Então, os adinkras, né, esse conjunto de símbolos que expressam ideias, né, em provérbios africanos, vocês podem consultar lá a biblioteca do IPAfro, lá tem os adinkras, né, o Abdias Nascimento foi alguém que se debruçou sobre esses símbolos, e a gente falou, bom, os adinkras seriam bem interessantes a gente popularizar o sentido dos símbolos, os significados, as origens, né? E aí a gente construiu quebra-cabeças e jogos da memória, né, relacionado aos adinkras. E podem perceber, todos eles foram criados a partir de protótipos e a gente foi melhorando até chegar num modelo interessante. A gente trouxe professores das redes municipais para testar o material, ou seja, não é uma pesquisa que a gente se fechou e falou, o que será que é um melhor material que a gente vai lá entregar para a escola? Não, a gente dialogou com os professores e tentamos construir junto as possibilidades de produção, e construímos, né, em jogo da memória, jogo de encaixe dos adinkras. Eu vou voltar aqui. E para tudo que a gente fez, a gente tem o registro, né, da produção. Afinal, para se produzir algo como esse, a pessoa precisa todo de um conhecimento técnico, do laser, da programação, né, da resistência do material, se é uma madeira, se é um acrílico que vai ser utilizado para desenvolver, e a gente envolveu aí, né, os nossos estudantes para pensar isso. Bom, e aí a gente também construiu um mapa da África.
Na construção do mapa do continente africano, também nós fomos criando protótipos desse mapa, porque a gente queria que fosse um mapa quebra-cabeça, né, para as pessoas terem essa, para crianças, adultos, etc., terem essa possibilidade de montar. E aí a gente foi fazendo várias alternativas, como são muitos países, as peças tostavam, porque eram pequenas, enfim, e a gente foi tentando chegar em algum material que fosse mais coerente. E a gente chegou, é um mapa de 50 centímetros por 50 centímetros, muito bacana, grande, né? Que a gente, inclusive, está verificando como a gente tem, se a gente tem condições, deixa eu ver se eu consigo achar um mapa aqui, se a gente tem condições de replicá-lo para distribuir em escolas, né? Que seria aí um ganho muito grande para escolas terem aí os mapas. Vou colocar aqui a produção do mapa para vocês verem. É um vídeo em time-lapse, tá rapidinho, mas tá vendo? A gente tem todos os países. E aí a gente deixou esse material lá no Espaço Maker era só um protótipo. Quando a gente chegou, já tinha aluno montando, eles quebrando a cabeça para saber, né? Os alunos do ensino médio também adoraram aí o material. Bom, e as mancalas, né? Aí já fiquei bem contemplada com a fala que foi feita, né? Das mancalas, o trabalho com as mancalas. As mancalas de madeira, elas são produtos caros, inclusive, né? Então, se você for comprar, né? Os produtos, eles são bem caros. E aí a gente testou, né? A produção das mancalas na impressora 3D. Né? E aí fizemos a produção, que é bem barata, ela é demorada, então, mas é bem barata, e aí ela fica mais acessível a... Eu não sei porque os vídeos foram sumindo daqui, mas tudo bem. Mas elas ficam mais... São produtos acessíveis, né? Elas demoram um pouco, mas o resultado da mancala é muito bom. Os professores também gostaram muito desse material que foi produzido, né? Olha só. Essas são mancalas produzidas na impressora 3D. O filamento dela é muito barato, né? Só que cada parte dela demora 11 horas para ficar pronta. Então, são produtos que, inclusive, os alunos estão buscando aprimorar também, né? Essa produção. Que a gente, enfim, também pode fazer as oficinas e tudo mais, né? Então, só para vocês verem aqui como que a gente fez, né? Essa produção, vou mostrar aqui, ela sendo produzida aqui no próprio campus, a partir da impressora 3D. São só mais 2 produtos, aí eu já também finalizo. Ela fica, tá vendo, ó, 11 horas para produzir uma parte, né? Mas é bem interessante todo o processo de construir. Os alunos diversos estudantes aprendem, né, em várias universidades, em várias instituições de ensino, a trabalhar com a impressora 3D. E aí eles fazem o Batman, eles fazem peças aleatórias para poder aprender a usar esse material. E a gente trouxe a perspectiva de usar a mancala, porque ao fazer a mancala, eles também vão aprendendo o significado da família de jogos africanos e tudo mais, né? Então, a gente atrela a construção de uma perspectiva de tecnologia com os demais. Bom, além disso, a gente também está produzindo os símbolos, né? Os artefatos em impressão 3D da mitologia africana. O professor de física faz um trabalho que, ao invés de usar representações da mitologia, né, nórdica, o Thor ou norte-americana, ele tem usado a mitologia africana, e aí a gente começou a fazer a impressão, né, em 3D do Ofá, da alfange, a gente está produzindo isso, a gente já tem os materiais, só que eu não coloquei as fotos, a gente já tem as produções dos estudantes que eles já fizeram, né, que está acontecendo aqui. E, por fim, as impressões que nós fizemos em acrílico. Nós temos no Campo São Miguel um projeto de horta, a horta de Ossain, que aí as hortas serão colocadas as ervas, né? E aí tem a explicação da botânica das ervas, mas também a explicação relacionada aos orixás,
né, relacionando meio ambiente e saberes ancestrais. E nesse totem, que é de acrílico, que vai ficar nessa horta, a gente vai ter um QR Code com os toques, também com os toques que vai poder ser ouvido, né? A gente já fez a gravação, os ogãs fizeram as gravações para nós dos toques dos orixás, que vão nessa horta sensorial, né? Ela vai ser colocada. Então, por exemplo, o canto de Exu, aí tem o limoeiro, a cana-de-açúcar, tem tudo lá, todas as explicações e as informações. Tá? Então, a gente produz em madeira, mas ela vai ser em acrílico, a gente vai buscando sempre os melhores materiais. Depois de toda essa produção, né, tudo que a gente foi buscar para produzir isso, até trouxe aqui uma referência aí da Catiusca Ribeiro, que ela fala, nada que eu diga são palavras minhas, né? Nós não estamos inventando a roda, só possibilitando que ela não pare de girar. Acho que todos nós aqui temos feito isso, né? Então, a academia, o ambiente de ensino, produzindo conhecimentos, mas resgatando conhecimentos, ancestralidade, envolvendo isso na tecnologia e em todas as possibilidades, né, possíveis. Então, a gente fez um conjunto de encontros do Ubuntu Maker para popularizar. A gente trouxe o professor Henrique Cunha Júnior, que é uma referência no estudo da tecnologia africana e afro-brasileira, e a gente tem se debruçado, né, aqui as turmas de engenharia, de controle e automação, ouvindo essa discussão, e aí tem sido bem interessante a gente estar... aqui são os professores de São Miguel Paulista, no anterior de Sertãozinho, e a gente tem buscado essas informações dentro de uma pesquisa que traz também extensão, que traz a perspectiva do ensino, e muita cultura. Eu vou trazer para vocês, aqui rapidamente, encerrando a minha fala, o coletivo de música, que foi criado a partir, né, do nosso projeto, que é o coletivo de música Afroife, do campus Hortolândia. Acho que o som não tá saindo, viu, Carol? Não tá? Não, viu? Só a imagem. Deixa eu ver se... Só a imagem? Isso aqui tá baixo, Ah! Agora tá? Vamos ver. Colocar o... Isso. Tá um pouco baixo, mas... Continua. Acho que seria bacana colocar o endereço do YouTube depois no chat, viu, Carol? Será que a Silvia consegue? Será que se tiver endereço? Enfim, não sei. Sim, pode tentar me mandar, eu vou colocar. Só não sei se vai ficar falhando também. Não, mas fiquem tranquilos, eu coloco aqui, é só para vocês saberem que esse projeto, né, além desses três, do diagnóstico, da formação e da produção de materiais, também, né, teve aí mobilizou, né, a partir do professor de Educação Física do Campo de Hortolândia, um coletivo de música, né, que chama Afroife, mas eles têm todos os materiais deles estão no YouTube. Eu vou colocar aqui no link para vocês. E se vocês quiserem mais tranquilamente conhecer o Afroife, a gente tem 3 lives falando dos resultados do nosso projeto. Uma falando do diagnóstico, uma falando da formação e um falando desse espaço maker que eu destaquei para vocês. Eu posso colocar o link aqui também, tá no site oficial do Instituto Federal de São Paulo no YouTube. Então é isso, um exemplo aí um pouco do que significa a indissociabilidade, né? O que significa a potência de um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas e principalmente a potência do que é a perspectiva financeira, né, orçamentária.
Porque às vezes a gente fala, nossa, os trabalhos, né, desenvolvidos, para tudo que a gente desenvolve precisa ter um orçamento, precisa ter um financiamento. O nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, ele tem orçamento dentro do Instituto Federal de São Paulo, né? A gente tem orçamento já faz alguns anos, sempre, né, sempre tensionando para que a gente tenha um orçamento um pouco maior, mas a gente sabe o que significa receber um financiamento de um projeto como esse, né, que foi R$150 mil, e a gente investiu e, obviamente, conseguimos produzir aí muitas coisas que têm tido um bom desdobramento aí, como referência de trabalhos, de produções, dentro, né, daquilo que a gente quer mobilizar de uma educação antirracista. Então é isso, Leon, eu agradeço, acho que está bem articulado aí com a fala dos colegas, fiquei feliz em participar, só realmente não posso ficar muito tempo, porque eu ainda estou no campus, preciso me deslocar para casa, e aí eu não realmente estou com o tempo apertado. Maravilha, Carol, muito obrigado pela sua fala. A gente já está também finalizando, né? Agora, dizer para vocês que essa perspectiva muito importante, essa perspectiva da pesquisa, e eu acho que esse trabalho, Carol, é um trabalho que é realmente inovador no país. Parabéns, e a gente sabe, né, do seu compromisso, da sua qualidade, da sua militância enquanto mulher negra potente num cargo de gestão que tem sido, a gente percebe a importância também da sua presença num cargo de gestão para poder direcionar as coisas para que a gente tenha uma universidade cada vez mais voltada para a cidadania, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Então, você é uma gestora que nos orgulha muito. E eu quero dizer que agora aqui só temos uma pergunta da professora Marina Inês, e essa pergunta é para a Cláudia. Ela diz assim: conheci várias pessoas que faziam curso e moravam na Metodista. O que aconteceu com essas pessoas africanas e o curso que faziam na Metodista? E como está a atuação da Educafro dentro da Universidade Metodista? Marina, realmente, a gente teve, acho que de 90 a 2015, um programa que chamava PEC-G, que era um programa estudante convênio. E nesse programa tinham muitos mesmo, muitos também não, mas tinham vários alunos que vinham do continente africano para cá, né? Mas o convênio não tem mais, né? Desde 2015, acho que um pouco antes até de 2015, especificamente com o continente africano, já tinha parado, que é algo que precisa voltar, né? Precisa. E isso parou. A questão da Educafro, a gente teve o cursinho da Educafro lá pré-vestibular acontecendo pelo Núcleo de Formação, em parceria com o Núcleo de Formação Cidadã, lá da universidade. Se eu não estou enganado, de 2003 até 2011, 12, eu acho. E a parceria com a Educafro continua. Tem lá ainda a questão das bolsas, a Metodista ainda é uma parceira da Educafro. Muito bom. Gostaria aqui, então, para finalizar aqui essa mesa, né, dizer que essa mesa realmente trouxe muitos elementos na fala do Tiago, da formação, na fala de Cláudia sobre extensão, cultura, a importância da indissociabilidade, na fala da Caroline, que veio trazer para a gente o quanto a pesquisa pode ser também uma pesquisa comprometida, né, com uma mudança social dentro da universidade. Então, essa mesa trouxe para nós todos esses elementos. Então, parabéns às expositoras e o expositor. Parabéns, então, Tiago, parabéns, Cláudia, parabéns, Carol. Dizer que nós do Forped ficamos muito satisfeitos com a participação de vocês. E também, em relação ao seminário como um todo, acreditamos que realmente o Forped, ele nasce, inclusive, Carol, o nosso símbolo do Forped, ele também é um adinkra, é o Anansi Nhontan, né, que é a aranha, né, que tece as redes de conhecimento. Então, para nós tecer essas redes, realmente nesses 5 mesas e painéis, nesses 3 dias de debates, foi muito importante, e nós estaremos fazendo sempre que possível, e chamados e também provocando o poder público num bom sentido, para que a gente possa, de fato, implementar e no chão da escola, cada dia essa lei possa ser verdadeira, ela possa ocorrer no chão da escola, né? Eu acho que
e a gente impactar as políticas públicas, fazer esse advocacy, é muito importante. E é para isso que nós estamos aqui, o Forped nasceu para isso, e ele vai lutar muito por isso. Então, estou muito satisfeito, estou nutrido, né? Saio daqui nutrido para a gente continuar essa luta, e quero pedir agora a palavra também só para a Andréia, coordenadora do GT Igualdade Racial, falar em nome do consórcio, para a gente poder fechar o nosso evento, com as bênçãos de todos, agradecer e pedir as bênçãos também da minha espiritualidade, de todos os meus ancestrais, para que nos protegeram diante das tantas situações difíceis como nós tivemos hoje, a questão do link, mas que a gente consegue, de fato, ainda assim, continuar na luta. Axé para todas. Andréia. Tá certo, Leão, muito obrigado, viu? Parabenizar, em nome do Leão, o Forped, né, por essa parceria aqui, juntamente com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Agradecer essa mesa maravilhosa, né? Foi o Leão, Cláudia César, Tiago Pestana, Caroline Jango. A gente já teve a oportunidade, no seminário que teve em São Caetano do Sul, a participação de vocês. Agradecer, né, imensamente. E também informar que, assim, conforme a gente já tinha comentado no início, de todo o seminário está sendo realizado um relatório final. Depois esse relatório final vai ser encaminhado para todos os participantes, tá? Que é muito importante a gente deixar registrado todo esse material rico, né? Desses dias, desses 3 encontros que nós tivemos, foram 3 dias, né? Então, é muito importante, e que vamos trabalhar para que o ano que vem tenha a 3ª edição, né, desse seminário. Fortalecer é muito importante para nós, como consórcio intermunicipal, essa parceria junto com a sociedade civil, realmente uma construção. Eu digo que ninguém faz nada sozinho, mas juntos a gente consegue ir longe. Eu acho que isso que é importante, né? Cada um com uma dificuldade, umas limitações, foi um aprendizado muito grande para todos nós, uma troca maravilhosa, né? Então, assim, a palavra é gratidão, né? E eu agradeço, até mesmo em nome dos 7 prefeitos do Grande ABC, do consórcio intermunicipal, ao qual eu represento nesse momento. Então, assim, nós estamos aqui porque os 7 prefeitos, as 7 secretarias de educação também nos apoiaram nessa causa. Então, realmente agradecer e continuar aí, né, na luta, né? A luta realmente é grande, a lei existe, e vamos trabalhar juntos para a aplicação dessa lei. Então, e agradecer a todos os inscritos também, tá? Era isso que eu queria estar passando para vocês, e gratidão. Tá bom, pessoal? Axé! Axé! É isso aí. Mais uma conquista, né? Né, Leão? Ufa! Não foi fácil, acabou. Conseguimos, né? Gratidão, Carol. Vai lá que a Carolzinha vai descansar ainda, tadinha, desde cedo lá no IFE. Beijo, Carol. Maravilhoso. Beijo, pessoal. Obrigada, pessoal.